Você já percebeu como a gente adora colocar limites em quase tudo? Tempo, dinheiro, paciência, até no perdão. Pedro fez exatamente isso quando perguntou a Jesus: Senhor, até 7 vezes? Parece razoável, não é? Mas a resposta de Cristo quebrou completamente a lógica humana, revelando um caminho que desafia até os mais espirituais: perdoar sem medida. A verdade é que o perdão é uma das áreas mais mal compreendidas da vida cristã. Muitos acreditam que perdoar é ser fraco. Outros acham que é esquecer a dor como se nada tivesse acontecido. Mas e se eu te dissesse que o perdão é, na verdade, uma arma poderosa? Um antídoto contra a amargura, um segredo para a liberdade interior e até um testemunho silencioso do Evangelho? Prepare-se, porque esse tema vai cutucar feridas profundas e, ao mesmo tempo, abrir janelas de esperança. O que você vai descobrir aqui talvez contradiga o que sempre ouviu, mas pode ser exatamente a chave que estava faltando para você viver em paz. Afinal, se Deus já nos perdoou de maneira ilimitada, por que ainda insistimos em limitar o perdão aos outros? Pedro se aproximou de Jesus com uma dúvida que ecoa até hoje. Senhor, até quantas vezes devo perdoar meu irmão? Até 7? Nesse simples questionamento, revela-se algo profundo sobre nossa natureza. Buscamos medidas e limites até mesmo para aquilo que deveria ser livre. É como se Pedro estivesse perguntando: existe um ponto em que eu posso parar de ser bom? No fundo, ele só expressava aquilo que qualquer pessoa já sentiu, a necessidade de colocar condições para não ser injustiçado. 7 vezes parecia um número grande, generoso até. Afinal, quem de nós não se sentiria bom o bastante se perdoasse alguém tantas vezes? Mas Pedro, como tantos de nós, ainda estava preso ao cálculo humano, ao desejo de proteger o próprio coração de mais feridas. Esse momento nos convida a olhar para dentro e reconhecer: será que também não fazemos o mesmo? Quantas vezes já estabelecemos um basta para quem nos feriu, acreditando que assim estaríamos nos preservando? E é justamente nesse limite humano que Jesus abre a porta para uma lição revolucionária. Quando Jesus responde não até 7, mas 70 vezes 7, ele não está apresentando uma nova fórmula matemática. Ninguém consegue manter um registro de 490 perdões sem se perder no caminho. O ponto é justamente esse. Perdoar deve se tornar algo tão natural quanto respirar, tão constante que já não cabe em cálculos. Na prática, Jesus está revelando o coração do Pai, um Deus cuja graça não se esgota, mesmo quando repetimos os mesmos erros. Pense na quantidade de vezes que já pediu perdão a Deus pelas mesmas falhas. E ainda assim, Ele continua pronto para ouvir, abraçar e recomeçar conosco. É como um oceano. Você pode mergulhar, se afogar de graça, mas jamais vai encontrar o fundo. Essa resposta também desarma nosso senso de justiça própria. Se Ele nos pede para perdoar de forma ilimitada, é porque Ele mesmo já fez isso conosco primeiro. O perdão, então, deixa de ser um peso e se torna reflexo daquilo que recebemos. Perdoar não é apenas apagar uma dívida emocional de vez em quando, é cultivar um modo de viver. Jesus mostrou que o perdão deveria ser tão natural quanto respirar. Imagine alguém que guarda rancor a cada ofensa. A vida se tornaria um depósito de mágoas, pesado e insuportável de carregar. Já quem aprende a perdoar como hábito, encontra leveza para seguir em frente. Esse estilo de vida é construído no cotidiano, nas pequenas escolhas. Não é só perdoar uma traição ou uma grande injustiça, mas também perdoar os esquecimentos, as palavras atravessadas, os momentos em que o outro nos decepciona sem querer. É como exercitar um músculo. Quanto mais praticamos o perdão em situações simples, mais preparados estaremos para as grandes provas. Viver o perdão como estilo de vida também nos faz refletir a imagem de Cristo diante do mundo. Ele não perdoou de vez em quando, mas constantemente. Ao escolher esse caminho, tornamo-nos cartas vivas do Evangelho. Mas o que acontece quando escolhemos o caminho oposto? Conheci uma família que se dividiu por causa de uma herança. 2 irmãos que cresceram juntos, brincaram no mesmo quintal, se tornaram estranhos por causa de algumas palavras duras trocadas durante a partilha dos bens do pai. O mais triste? Nenhum dos 2 se lembrava exatamente do que foi dito. Mas a mágoa havia criado raízes. Casamentos, aniversários, natais, tudo passou a ser dividido entre o lado do João e o lado do Paulo. Os filhos cresceram sem conhecer os primos, as esposas se cumprimentavam com frieza. A amargura é assim. Começa pequena, quase imperceptível,
mas cresce silenciosamente até tomar conta do coração. Ela distorce a forma como enxergamos as pessoas, as situações e até mesmo a nós mesmos. É como usar óculos sujos. Tudo o que vemos passa a estar manchado. Além disso, a amargura corrói a própria pessoa que a alimenta. Quem não perdoa carrega um fardo que o outro nem sempre percebe, mas que pesa todos os dias. É como tomar veneno, esperando que o outro morra. Perdoar não significa fingir que nada aconteceu ou varrer a dor para debaixo do tapete. Muito menos é justificar a atitude do outro. Importante entender: perdoar não é sinônimo de restaurar confiança imediatamente ou aceitar comportamentos abusivos. É possível perdoar alguém e ainda manter limites saudáveis para a proteção própria. O perdão liberta seu coração, mas não elimina a necessidade de sabedoria nos relacionamentos. O perdão é, antes de tudo, uma escolha de libertação. Deixar de carregar o peso da ofensa para seguir leve. Não é sobre esquecer, mas sobre não permitir que a ferida dite os rumos da nossa vida. Muitas vezes pensamos que, ao perdoar, estamos beneficiando quem nos machucou, mas, na verdade, o maior beneficiado é quem decide perdoar. É como abrir a porta de uma prisão e descobrir que quem estava preso não era o outro, mas você mesmo. É curioso perceber que algumas pessoas só começam a prosperar em áreas da vida depois que decidem liberar perdão. Relacionamentos fluem, projetos caminham, a saúde melhora. Isso porque o coração livre tem espaço para o novo. O padrão de perdão que recebemos não vem dos homens, mas de Deus em Cristo. Ele não nos perdoou parcialmente, nem colocou limites na quantidade de vezes. Pelo contrário, perdoou de forma plena, abundante e definitiva. Quando olhamos para a cruz, entendemos que o perdão de Deus não foi barato. Custou o sangue de Jesus. Ainda assim, foi oferecido de graça para todos. Esse contraste nos confronta, porque muitas vezes hesitamos em perdoar ofensas pequenas, enquanto fomos perdoados de algo infinitamente maior. É como alguém que recebeu um castelo e ainda assim se recusa a oferecer uma casinha a quem precisa. Seguir o modelo de Deus não significa ignorar a dor, mas escolher responder com generosidade. Cada vez que perdoamos, reafirmamos que entendemos a grandeza do que recebemos. Quando escolhemos perdoar de forma generosa, estamos contando uma história sem precisar usar palavras. O mundo está acostumado com vingança, revanche e respostas na mesma moeda. Por isso, quando alguém decide agir diferente, o impacto é imediato. Em muitos casos, a maior pregação que alguém pode ouvir não está em um púlpito, mas em como lidamos com as ofensas do dia a dia. Um filho que vê os pais se perdoando, um colega que observa um pedido de desculpas aceito no trabalho, um vizinho que presencia a reconciliação onde só havia briga. Esses cenários simples carregam um poder enorme, porque mostram na prática como é o amor de Deus. Perdoar não apenas aproxima as pessoas de nós, mas também as aproxima de Cristo. O perdão não é apenas uma boa ideia, é um chamado para a vida abundante que Deus preparou para você. Agora que você já entendeu que Ele não tem limites, me diga, quantas prisões emocionais você ainda mantém fechadas por falta de perdão? Quem você precisa libertar para finalmente ser livre também? Talvez a pergunta mais desafiadora não seja quem precisa do meu perdão, mas sim o que está travando a minha vida porque eu ainda não decidi perdoar? Desafio prático para esta semana. Escolhas uma pessoa que você precisa perdoar. Pode ser alguém do passado ou do presente, e tome a decisão consciente de liberar esse perdão. Não precisa ser um grande gesto, pode ser uma oração silenciosa ou até mesmo uma mensagem simples. A mudança que você tanto deseja pode estar exatamente nesse passo que falta. Se essa palavra falou com você, inscreva-se no canal, ative as notificações e continue acompanhando nossos devocionais. Aqui você vai sempre encontrar inspiração para crescer, transformar sua vida e experimentar o Evangelho na prática. E eu te pergunto, você está pronto para viver sem as correntes do passado? Fique na paz de Cristo. Que Deus te abençoe.